Muito boa noite a todos. É com muita alegria que estamos retornando o nosso contato com a família Luz e Vida. Que seja uma noite agradável, uma noite especial, um tema que para nós fala bastante alto, que é falar sobre vida e obra do grande codificador Allan Kardec, e que possamos ter momentos agradáveis e que sejam úteis. Quanto mais nós sabemos, quer dizer, o tempo é muito pouco para a gente falar de Allan Kardec, mas temos ali informações suficientes para nos levar a grandes reflexões quanto à importância de todo esse trabalho. Agradecidos à casa pela oportunidade, louco para voltar ao presencial, estar aí com vocês, nesse calor que a gente sempre recebeu, muito carinho desta casa tão querida. Vamos ler uma página que foi aberta aqui aleatoriamente, do livro Pão da Alma, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. E o tema que nos caiu foi calma. Ante qualquer problema, busca manter a calma. A irritação complica a luta em que te vês. A revolta na dor é fator agravante. Na provação que sofres, blasfemar não resolve. Quanto mais rude o golpe, mais calma deves ter. Serenidade é luz, que afasta toda a treva. É um convite que nós sempre tivemos ao longo das nossas existências. Quanto mais nós conseguimos controlar os nossos ímpetos, mais firmeza, mais tendências ao acerto nós temos. Eu costumo dizer que tranquilidade na mente é o equilíbrio do corpo e do espírito. Que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e vibrações a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso modelo e guia. Senhor Jesus, rogamos, Senhor, neste momento, em que nos sentimos envolvidos, rogamos as suas bênçãos, Senhor. O seu abraço fraterno, com todo esse amor, toda essa energia, através de teus emissários de luz, nossos anjos guardiões, que estão aqui ao nosso lado, em cada um desses lares, que cada um desses nossos irmãos possa se sentir neste momento, Jesus, abraçado pelo seu mentor, abraçado por ti, ó Jesus. Ó Mestre querido, pedimos que possa ampliar as nossas sensibilidades, para que possamos estar mais vinculados emocionalmente, vibracionalmente, que possamos estar todos unidos nas mesmas vibrações. Amplia, Jesus, as nossas concentrações e com as nossas sensibilidades ampliadas que possamos ouvir melhor as interpretações dadas também pelos nossos guardiões, assimilando os conhecimentos do estudo desta noite e que sejam úteis no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre querido. Abençoa profundamente a cada um destes lares que estão aqui conectados conosco. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Que assim seja. E graças a Deus, que tenhamos um bom estudo. Em 6 de junho de 1415, morria queimado na fogueira da Inquisição Jan Hus. Jan Hus, um filósofo, teólogo, sacerdote, educador, escritor, que de origem atual, qual seria a atual República Tcheca, ele que foi um reformador daquela língua e foi condenado pela Inquisição à fogueira justamente por ter vindo com as suas ideias de reforma na religião,
na Igreja Católica, veio como precursor de Martim Lutero, que quase 100 anos depois levou adiante aquela reforma. E no momento em que ele estava para ser queimado, a sua última frase foi: o seu nome, John Hus, na sua língua queria dizer pato, João Pato. Então a sua última frase foi: hoje vocês queimam um pato, mas dia virá em que um cisne de luz voará tão alto que as suas labaredas não alcançarão. Vamos para a virada do século XVIII para o século XIX, e o espírito Humberto de Campos relata que ocorrera naquele momento uma grande reunião da mais alta hierarquia espiritual, dirigida pelo próprio coração do Cordeiro, pelo próprio Jesus. Ali deliberavam sobre as missões e missionários para o século vindouro. E dentre elas, a escolha daquele que seria o missionário para trazer ao mundo a doutrina dos Espíritos, o codificador da doutrina, trazer o consolador prometido por Jesus. Quando em João disse: muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Quando assim for, o próprio Espírito Verdade retornará, vos apresentando o Consolador prometido pelo meu Pai. E o nome escolhido entre os discípulos de Jesus fora Jean Hus, que retornou à carne em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, sob o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, filho de uma família tradicional na magistratura, família de advogados. Desde o início, ele se quis seguir o outro caminho, o caminho da educação, o caminho da ciência. Aos 10 anos de idade, incompletos, foi enviado para a Suíça a ter a sua educação como tutoriada por um outro missionário, Johann Henri Pestalozzi. E ali, o jovem Hippolyte, desde o início, demonstrou ser uma criança, um jovem de inteligência especial. O método de Pestalozzi dava liberdade ao aluno para que ele se dedicasse mais àquelas cadeiras, àquelas matérias que mais se identificasse. O fim da palmatória, o fim do castigo, era a liberdade do aprendizado. No entanto, o jovem Hippolyte se dedicou a todas, conseguindo gabaritar todas as matérias que estudava. Aos 14 anos, ele já auxiliava o seu mestre, dando aula aos alunos mais novos. E, em apenas 10 anos, Pestalozzi conseguiu passar tudo que podia passar ao aluno Hippolyte. Ele se tornando gabaritado nas mais diversas matérias, na análise, fisiologia, física, astronomia, química, matemática, retórica, e, além disso, tornar-se um poliglota, pois passou a dominar, além do francês, a sua língua natal, o inglês, o alemão, o espanhol, o italiano e o holandês. Um verdadeiro gênio. E aos 20 anos, retorna para a França, se estabelecendo em Paris, 1824. E já naquele primeiro ano, já como pedagogo, exercendo a sua profissão, ele formula um plano de reforma do sistema de ensino, aquele plano proposto ao governo e que, adiante, fora a base da reforma educacional, não só da França, como da Alemanha também. 2 anos depois, 1826, ele inaugura o próprio Instituto de Ensino, o Instituto Rivail de Ensino, em sociedade com um tio. E começaram ali a dar formação àquele instituto. Os anos passando, 1832, ele casa-se com Amélie Gabrielle Boudot, aquela que veio a ser
uma companheira de C maiúsculo para todas as horas, incansável e estimuladora do seu trabalho. E não era pouco trabalho. As finanças do Instituto Rivaio não iam nada bem, em parte pela administração duvidosa de seu tio, um esbanjador contumaz nos caríssimos balneários franceses, e cometia o erro que muitos empresários cometem até hoje, de confundir o dinheiro do caixa com o dinheiro do bolso. Assim não há caixa que resista, mas também por responsabilidade também do coração misericordioso de Hipólite, pois aqueles alunos que perdiam condições financeiras de pagar continuavam estudando de graça. E muitos outros que batiam à sua porta, mas não tinham condições de pagar, ele mesmo assim admitia, elevando-se os custos e as receitas não acompanhando, de certo, a falência era iminente, o que veio a acontecer em 1876. Mas Hipólite, um trabalhador incansável, ele dedicava as suas horas não só a dar aulas nos institutos, como dava aula também em sua casa, de todas aquelas cadeiras, de todas aquelas matérias que ele tinha o gabarito. Fazia uso também das línguas que dominava, trabalhando como tradutor de diversas obras entre aquelas diversas línguas. Primordialmente, a sua preferência eram para as obras de ética e moral, principalmente as obras de Fénelon. Ao observar as dificuldades nos seus alunos, ele era um escritor, se transformou em escritor também, de livros ligados à área educacional, mas alguns obtiveram destaque. Percebeu nos seus alunos que tinham dificuldade na matemática, que a origem da dificuldade estava na base, estava na aritmética. E assim, Hipólite desenvolve um manual de aritmética simplificado, de tal qualidade, que passou a ser utilizado por quase totalidade das escolas francesas por 30 anos. O mesmo acontece com a gramática da língua francesa. Ele via determinadas dificuldades nos seus alunos e o inspirou para desenvolver um livro de gramática da língua francesa de tamanha qualificação que passou a ser o livro de gramática adotado pela conceituada Universidade de Sorbonne por 40 anos consecutivos. O seu dia parecia ter mais de 24 horas, porque com todas essas atividades, ele ainda conseguia tempo para saciar a sua sede de aprendizado, a sua sede de pesquisa. Fez parte de diversas sociedades de ciências, de pesquisas, colecionando inúmeros diplomas. E se fascinou pela nova ciência, o magnetismo humano, que era aquela ciência onde o ser humano consegue fazer uso da sua energia, transmitindo a outras pessoas, beneficiando, como fazemos no passe na casa espírita, mas com a diferença de que o passe ele vem com a complementação dos fluidos espirituais, enriquecendo ali o fluido do passista. E foi nisso chegamos a meados do século XIX, quando se fez valer não só aquela promessa de Jesus que narramos do Evangelho de João, como também uma profecia de Jesus, quando ele disse: se os meus discípulos forem calados, as pedras falarão. E os discípulos de Jesus, aqueles em que ele disse: ide e divulgai pelo mundo tudo aquilo que vos ensinei, eles foram sendo calados, pois aquele cristianismo primitivo de amor, de humildade, de caridade, aquele
cristianismo foi sendo adulterado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, como forma de manipulação das massas. Os discípulos foram calados. E assim, o próprio Espírito Verdade, comandando uma pleiade de espíritos do mais alto gabarito, começa a abrir os canais mediúnicos em todas as partes do mundo. Os fenômenos começam a surgir para chamar a atenção da humanidade. Em todas as partes. Na América, na noite de 31 de março de 1848, no vilarejo de Hydesville, em Nova York, o fenômeno foi na casa da família Fox. John Fox, um pastor metodista, sua esposa e filhas, que haviam se mudado para ali, para aquela casa, há algum tempo. Nos últimos dias, começaram a testemunhar batidas no assoalho, nas paredes, nas portas, no teto. Mas naquela noite, as batidas foram tão repetitivas, tão insistentes, que as meninas, naturalmente, se assustaram. E a senhora Fox, muito provavelmente, intuída por um benfeitor, faz uma pergunta direta à fonte daquelas batidas. Se existe aí uma inteligência tentando comunicar-se, responda assim com uma única batida. E a resposta foi imediata. E ela cria o código, 2 batidas para não, 1 para sim. E a partir dali, dezenas e dezenas de perguntas e respostas naquela noite, nas vindouras, que trouxeram à tona até a história daquele espírito que houvera sido assassinado ali naquela casa algum tempo antes e o seu corpo escondido numa parede falsa da adega. Na Europa, surgiram os fenômenos das mesas girantes, as mesas que flutuavam. As pessoas se reuniam em volta da mesa, colocavam as mãos levemente sobre a mesa e ela rompia a atração da gravidade. Mas aquilo passou a ser uma diversão, um frenesi. As reuniões ocorriam em todos os lugares, nos mais diversos ambientes, para presenciarem aquelas manifestações de fenômenos. Até que, em 1854, foi a primeira vez que Hippolyte teve contato com o fenômeno. Um amigo, também um magnetizador como ele, o convida para ir a uma dessas reuniões para presenciar aquele fenômeno. Ele vai, vê a coisa funcionar, vê a mesa flutuar, observou com a sua mente treinada cientificamente e chegou à conclusão de que aquilo nada mais era do que a manifestação potencial do magnetismo humano, onde pessoas ali unidas no mesmo propósito usavam o seu poder magnético para neutralizar as forças da gravidade. Não deu lá grande importância para a coisa. Alguns meses depois, já em 1855, veio o segundo convite para ir a uma dessas reuniões, mas era uma reunião diferente. Não era com propósito de diversão, uma reunião na casa de uma família que já fazia aquela reunião há alguns anos. E ali a coisa era séria, porque as mesas respondiam às perguntas. Os espíritos respondiam através da mesa. Ele foi para testemunhar aqui. E chegando lá com o seu poder de análise, chegou à seguinte conclusão: se são verdadeiramente os espíritos que respondem, eu não precisarei verbalizar uma pergunta, bastarei mentalizá-la. E sim, o método já era um método mais desenvolvido de comunicação, era aquele da psicografia indireta, onde era colocado um lápis preso a um cestinho e os médios colocavam levemente as mãos sobre o cesto. E o cesto saía escrevendo, em francês, é claro, as respostas àquelas perguntas. Similar àquela brincadeira do copo que se costuma fazer aqui no Brasil e que não é nem um pouco recomendável, porque nenhum espírito sério se propõe a participar daquilo. Então, ele mentalmente fez uma pergunta e a mesa respondeu.
a sua pergunta. Ele começou a ver seriedade naquilo. E outra pergunta e outra resposta, e passou ele, sim, a ser um frequentador daquela reunião. E outras reuniões também em que ficou sabendo que as coisas eram levadas a sério. Mas começou a testar o nível de inteligência daqueles comunicantes. E começou a fazer perguntas em outras línguas que as pessoas ali não conheciam, mas que ele dominava. E as respostas eram precisas em francês, mas precisas as perguntas feitas. Fazia perguntas sobre matérias que ele dominava, astronomia, física, química, e obtinha as respostas corretas. Viu que a coisa era muito séria. Até que numa dessas reuniões, o espírito comunicante lhe dá 3 vivas. Viva, viva, viva ao grande apóstolo Hipólito. Ele pergunta o porquê da deferência e o espírito se identifica como Zéfiro, um antigo companheiro de muitos séculos, décadas antes de Cristo, quando viveram juntos, ali mesmo, geograficamente, na região das Gálias, na civilização celta, onde ele, Hipólito, houvera sido um sacerdote celta, um druida, que respondia pelo nome Allan Kardec, e que nesta encarnação viera preparado para ser o grande codificador da nova doutrina, a doutrina dos espíritos, que traria o cristianismo primitivo de amor, de caridade, de humildade. Ele, que já encarava com muita seriedade, abraçou a missão com todas as suas forças. Recebeu mais de 50 cadernos, oriundos de anos daquela família, em que tinha todos variado material, e ele estudou aqueles cadernos, ampliando a sua capacidade para ser o codificador. E começou a ter as comunicações em que ele fazia as perguntas devidas e tinha sempre a resposta. Desenvolveu um método de universabilidade dos ensinos, a conselho do espírito Erasto, que foi um dos discípulos de Paulo de Tarso, em que disse que seria preferível negar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Então, utilizava em reuniões diferentes as mesmas perguntas e as respostas teriam que ser idênticas e teriam que ter harmonia com as anteriores. E assim ele veio fazendo, abraçou aquela obra. Até que no dia 12 de junho de 1856, por psicofonia, comunica-se o próprio comandante da operação, o Espírito Verdade, e pergunta-lhe se ele teria alguma coisa a questionar, a esclarecer. E a primeira pergunta que Hipólito faz é que abraçar, assim, a missão que lhe fora dada, com todo esforço, como bem o Senhor sabe, mas não consigo compreender por que de simples servo a missionário-chefe, se tantas outras pessoas mais qualificadas do que eu para tal fato. E o Espírito Verdade confirma, sim, a missão era dele. E que ele se preparasse, porque é uma missão e que exigiria total sacrifício, era uma missão rude, pois abalaria toda a humanidade, requisitando todo o seu potencial de sacrifício, do seu tempo, do seu trabalho, da sua saúde e até mesmo da sua vida. Disse-lhe além que ele não adiantasse nenhuma informação a absolutamente ninguém, pois toda a obra deveria ser apresentada de uma só vez. Mas que ele confiasse, pois a equipe que estava envolvida era da mais alta hierarquia espiritual. Espíritos como São Luís, São Vicente de Paulo, São João Evangelista, Fenelon, Swedenborg, Franklin, Sócrates, Platão e tantos outros, Emmanuel,
e tantos outros que preferiram manter-se no anonimato utilizando pseudônimos, como foi o próprio caso de Joana de Ângeles, com um pseudônimo Um Espírito Amigo. E que, a partir daquela data, ele próprio, o Espírito Verdade, teria contato com ele por 15 minutos a cada mês, para que ele pudesse dirimir quaisquer dúvidas diretamente com ele. 10 meses depois, na livraria Danty, no coração de Paris, são colocados à vitrine 2 exemplares do Livro dos Espíritos, assinado por um desconhecido Allan Kardec. Mas por que assinar pelo seu nome antigo celta, se o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, já era um nome de prestígio no meio cultural da França, como escritor, como educador, como tradutor? Por 2 motivos. O primeiro, por humildade, pois ele tinha consciência de que a obra era dos espíritos e não dele. Ele era apenas o servo codificador. E o segundo, pelo conteúdo da obra ser tão grandioso, que ele teve certeza de que ela não precisaria de nenhum empurrão de um nome já famoso como escritor. E ele estava correto, pois o sucesso foi absoluto. A obra teve grande êxito. Naquele momento, a Igreja Católica tinha muita influência, muito poder ainda, e qualquer obra, de qualquer matéria para ser publicada, tinha que passar pela censura da Igreja. E ali não foi diferente. No entanto, o abade, censor, muito provavelmente inspirado pelos bons espíritos, não viu nada demais e deu o selo de aprovação da obra que permitiu aquela publicação. Mas incansável, Allan Kardec continua o seu trabalho. Já em 1º de janeiro de 1858, lança a primeira edição da Revista Espírita, um periódico mensal, sucessivo, sem interrupções, por quase 12 anos. Ao final de cada ano, ele compilava os 12 exemplares, fazendo a Revista Espírita 1858, 59, 60 e assim por diante. Ainda ali, em 1858, em 1º de abril, ele funda, junto com os outros amigos, a primeira sociedade espírita do mundo, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Em março de 1860, a segunda edição do Livro dos Espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos continha apenas 501 perguntas e respostas. A segunda edição, já ampliada para 1.019 perguntas e respostas, a formatação que temos até hoje, nunca mais teve nenhuma alteração. Sabiamente dividido em 4 grupos, em 4 partes. A primeira das causas primárias, a segunda parte do mundo dos espíritos, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Cada uma dessas obras, dessas partes, fora tão importante que cada uma delas deu origem a mais um livro, que os 4, junto ao primeiro, formam o Pentateuco kardeciano. Já em janeiro de 1861, Allan Kardec traz à tona, ao mundo, o Livro dos Médiuns, alusivo à segunda parte do Livro dos Espíritos, de forma muito mais ampliada, tudo sobre a relação entre os 2 mundos, o mundo visível e o mundo invisível. Ainda em 1861, ocorre um fato de extrema relevância. As obras de Allan Kardec já ganhavam o mundo. E um livreiro da cidade de Barcelona, na Espanha, encomendou 300 obras, importou 300 obras para a sua livraria. E quando chegaram, o bispo de Barcelona
Dom Palau, manda que fossem todas elas capturadas, confiscadas, em nome da Igreja. Aquilo foi um afronto. Allan Kardec sabia que a Igreja tinha dado o selo de aprovação. As obras que não poderiam ser publicadas entravam para o índice proibitório da Igreja e jamais poderiam ser publicadas, e aquelas eram autorizadas. Resolveu buscar os canais judiciais para libertar suas obras, mas a espiritualidade disse: deixe estar. E Dom Palau resolveu fazer daquilo um espetáculo exemplar, aos moldes da Inquisição. As obras seriam queimadas em praça pública, com convidados de honra para presenciarem, uma ala para que o povo pudesse também presenciar, com um carrasco vestido a caráter para atear fogo. E quando aquilo acontece, o povo vai, se manifesta, e o tiro saiu pela culatra. Pois existe o ditado que diz que o que é proibido é cobiçado. E aquela notícia rodou o mundo, e quem mais não queria ter acesso àquelas obras que foram incendiadas, foram cremadas por ordem da Igreja. Os pedidos passaram a vir de todas as grandes cidades. As vendas se multiplicaram por aquela propaganda. No ano, logo depois, Dom Palau desencarna. E no ano seguinte, numa reunião mediúnica na Sociedade Espírita de Paris, ele faz a comunicação pedindo desculpas pelo ocorrido, pois não tinha ideia da grandiosidade daquela obra. Abril de 1864, vem ao mundo a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, um verdadeiro roteiro de bem viver, alusivo à parte 3 do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, um livro onde ele se ateve aos ensinamentos de Jesus, às leis morais de Jesus, sem estar preocupado com as profecias, com os milagres, com as histórias de Jesus quando criança, porque poderiam ser questionáveis por qualquer pessoa de outra religião ou os ateus. Mas, quanto aos ensinamentos morais do Cristo, que dão ali o corpo de mais de 95% da obra, são todos inquestionáveis. Mesmo os nossos irmãos de outras religiões não cristãs, ou os nossos irmãos ateus, não conseguem corrigir uma única vírgula de um ensinamento moral do Cristo. São todos inquestionáveis, incorrigíveis, são perfeitos. Mais adiante, em agosto de 1865, traz à luz a obra O Céu e o Inferno. Obra esta que veio a pôr uma pá de cal sobre os dogmas, sobre as penas eternas, sobre aquela imagem de um Deus que nós seguíamos porque temíamos. Um Deus cruel, um Deus que é um filho que cometesse um erro, arderia eternamente no fogo do inferno. Olha o requinte de crueldade. Ao passo que aquele filho que agisse corretamente gozaria a felicidade eterna no paraíso. Um contrassenso. Imaginem uma mãe bondosa que conquistou o paraíso, mas que um de seus filhos cometeu um delito e arderia eternamente no fogo do inferno. Como essa mãe poderia ser feliz no paraíso? Nesta obra, Allan Kardec nos apresenta o Código Penal da Vida Futura, 33 artigos de leitura clara, fácil, onde nos mostra a simplicidade, tá, e a perfeição da sabedoria do Pai, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, explicando a origem de tudo, de que nós somos, sim, os criadores das nossas provas dentro das nossas necessidades evolutivas. Mostra-nos também, nesta obra, uma coletânea de depoimentos
de espíritos relatando o seu processo de desencarnação. Espíritos elevados, espíritos bons, espíritos medianos, espíritos suicidas, espíritos malévolos, e nos mostrando a grande diferença no processo de reencarnação. Quanto mais elevados no bem, mais facilidade temos no processo de desencarnação, o que vem a nos estimular a não perder tempo nessa nossa passagem terrena tão rápida, para que possamos ganhar o máximo de tempo na nossa autoeducação, na nossa reforma íntima, na nossa autorreforma. Por fim, em janeiro de 1868, a última obra do Pentateuco kardeciano, dos 5 livros, Gênese, que, como o próprio nome diz, remete à primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, as explicações sobre tudo, o que é Deus, o que é o Espírito, o universo, o que é o planeta, dentro desse contexto, e muitas e muitas e muitas obras mais. No ano seguinte, trabalhando em mais uma das edições da Revista Espírita, ele que vinha com a sua saúde debilitada, a sua saúde cardíaca debilitada, e que os conselhos médicos eram de que diminuísse sensivelmente a carga de trabalho, não se incomodou nem um pouco com a matéria. Se dedicava com toda a força, com toda a aplicação de sempre. E naquele dia, rompe-lhe um aneurisma e ele tem morte instantânea. Naquele momento, ele já era seguido por mais de 8 milhões de pessoas. Quando eu vi esse número, eu não sei se esse número é um número grande, se é um número pequeno, eu preciso de um referencial. E fui buscar um referencial à época e consegui só um referencial de 3 décadas adiante, na virada do século, qual era o censo da Europa em 1900. E era em torno de 300 milhões de habitantes. 8 milhões já eram seguidores das obras de Allan Kardec. Quase 3%. Isso é um verdadeiro fenômeno no que diz respeito a qualquer tipo de literatura. Em apenas 12 anos de obras. Tamanho sucesso. Nós espíritas temos por hábito dizer que as coincidências não acontecem. A nossa irmã há pouco mesmo disse o acaso, que a gente sabe que não é acaso. E vejam que exatamente 21 anos após aquela abertura de comunicações na casa da família Fox, em Nova York, 31 de março de 1848, 21 anos depois, 31 de março de 1869, desencarna Allan Kardec. Sepultado no cemitério de Père-Lachaise, em Paris, teve o seu túmulo construído em formatos daqueles dolmens célticos, druidas, em que ali encontramos a inscrição: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Além do Pentateuco kardeciano, foram ao todo mais de 20 obras. E com o grande finale, com aquele que foi a Obras Póstumas, que veio à tona em 1890, após, inicialmente, pela própria Amélie, enquanto esteve viva, e um amigo bastante fiel, que começaram a compilar de dezenas e dezenas, centenas de informações, de anotações do próprio Kardec, e que eram importantes e que ainda não haviam sido publicadas. E, posteriormente, esse material entregue à Sociedade Espírita de Paris.
e que veio postumamente a publicar esta obra. Um verdadeiro sucesso. O próprio Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá os dois horizontes para o espírita, os dois ensinamentos. Quando diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. As obras codificadas por Allan Kardec nos trazem o ferramental necessário para que possamos aumentar essa nossa capacidade de amar e de instruir. Quanto mais aprendemos pela clareza codificada por Kardec, nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos dos espíritos superiores que ali fizeram parte daquela obra, mais ferramental temos para o desenvolvimento desta capacidade de amar. Um pássaro não consegue voar com uma só asa, ou com uma asa forte e outra fraca. E a asa do amor e a asa da sabedoria são as duas asas que nos permitirão alçar voo às alturas, cumprindo assim aquela que é a nossa obrigação para com nós mesmos, o processo evolutivo. À medida que vamos nos instruindo, maior se torna a nossa capacidade de colocar em prática e exercer o amor sobre todas as suas formas. O amor, caridade, perdão, humildade, paciência, tolerância, indulgência. Era um criador de aves. De aves dessas rasteiras, que não voam, numa grande propriedade rural em algum lugar deste mundo. E ali ele criava soltas suas aves, os patos, os marrecos, as galinhas. E um dia, passeando pela sua propriedade, embaixo de uma grande árvore, sob uma relva, encontrou um ovo diferente. Não sabia de que era. Vou levar para chocar. E colocou para que fosse chocado ali com as galinhas. O ovo deu origem a uma avezinha feia, como toda ave quando nasce, picuda, emplume, olhuda. E ele tentou alimentá-la, inicialmente com grãos, não conseguiu, e conseguiu com carne, com proteína animal. Viu ser uma ave carnívora. Com alguns dias, pelo formato do bico, percebeu ser um filhote de ave. E resolveu fazer a experiência e deixá-lo criar junto dos pintos, para que se sentisse como um pinto. E assim fazia. Ciscava, andava, comia os insetos. Os meses passaram, aqueles pintos já mais frangotes, e eis que numa manhã de céu azul anil, das alturas, vem uma águia real. E vem numa espiral descendente até certa altura, e ali ela lança o seu brado. Todas as aves ficam imóveis, se encolhem para que o predador não os visse, menos aquele filhote de águia, que reagiu batendo as suas asinhas não formadas ainda, e em frenesi tentando alçar voo e não conseguiu. Aquela águia real circulou, bradou, inverteu a sua espiral, subiu, desaparecendo na infinitude. Algum tempo depois, também no amanhã azul anil, a águia real retorna. Os frangotes já eram galos e galinhas formados. Aquela águia, aquele filhote, estava pronto. E quando aquela águia real chegou a aproximar-se e lança o seu brado, todos se encolhem no instinto de proteção, menos ela. E naquele frenesi, ela começa a bater as suas asas e consegue alçar voo pela primeira vez e vai em direção à águia real. E quando se aproxima dela,
A águia real brada e inverte a sua espiral e vai sendo seguida pela jovem águia para a infinitude. Há 2000 anos, uma águia real pairou sobre nós. Jesus de Nazaré deu o seu brado. Não estávamos preparados. Pouquíssimos foram aqueles que conseguiram. 19 séculos e meio depois, a águia real retorna. Através do Consolador prometido. Através da codificação de Allan Kardec. E nos traz o seu braço. Estamos com as nossas asas quase prontas. Faltam as últimas plumas. A nossa musculatura já se desenvolvendo. E sim, através desta codificação maravilhosa, conseguiremos as últimas plumas, a última fortaleza de musculatura, para que possamos cumprir o nosso papel. Alçar voo em direção a Jesus de Nazaré. Como disse o apóstolo Paulo no final de sua carta, e a conquistarmos a felicidade, enfim, de estarmos face a face com Jesus. Todos chegaremos lá, uns mais cedo, outros mais tarde. Mas o bom é a certeza de que todos chegaremos lá. E assim, agradecemos a Deus a oportunidade deste nosso reencontro com Jesus, a possibilidade desse nosso reencontro com a doutrina espírita, não que sejamos privilegiados, mas provavelmente os mais necessitados. E agradecemos ao emérito codificador Allan Kardec por tanta dedicação neste material tão importante para todos nós. Que Jesus possa nos abençoar a todos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.